Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, meu Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido, pela noite que passou, por todas as bênçãos, por todas as vitórias. Nós agradecemos ao Senhor até pelas lutas também, porque as lutas nos trazem vitórias. Então nós damos graças ao Senhor por tudo isso, e eu peço neste momento o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, pedimos a saúde, a cura divina em favor dos doentes e a bênção em favor dos aflitos, dos oprimidos, que o Senhor abençoe os lares, as famílias, ó Deus, abençoe as criancinhas,
Abençoe também, Senhor Deus, os jovens, os idosos, que todos sejam abençoados, recebam a graça do Senhor, alegria em seus corações, paz, vitória, bênçãos, ó Deus. E também, Senhor, nós pedimos a inspiração divina para mais esta programação, que todos estejamos sob a inspiração do Espírito Santo, tanto quem vai falar a palavra como quem vai ouvir, e assim que nós possamos ser abençoados mais esta vez. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos, e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, a escritura que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e nós vamos começar com o versículo 1. Repetindo, São Lucas 19, versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, vocês que vão acompanhar, nós temos as nossas notificações, como temos sempre diariamente. Este programa é publicado pelo nosso canal do YouTube, a mensagem do Sétimo Anjo, diariamente, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos e nós, assim que publicamos no canal, já simultaneamente também é publicado nos grupos. E qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, participar, é só entrar em contato conosco e fazer a tua solicitação. E o nosso número está aí na descrição do vídeo. Entre em contato conosco através desse número. E também nós gostaríamos de dizer aos irmãos que, quando assistirem o vídeo, que não esqueçam de clicar no joinha. E se desejar também, seja inscrito no canal. É muito importante que isso aconteça, que você clique no joinha, que você se inscreva, porque aí o YouTube vai propagando cada vez mais a nossa programação, para que outras pessoas sejam alcançadas também. Ainda em tempo, nós lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa. Nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, nossos cultos são realizados também em nosso tabernáculo, situado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali, então, são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme anunciado, não é? Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu
e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o retribuo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Amém. Chegamos até o versículo 11. E agora, meus queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção que vai ser cantada, e isto nos alegrará certamente, trará regozijo para as nossas almas, e também o Senhor nosso Deus será glorificado. O nome do hino é Sonda-me, ó Deus, e quem canta esse hino é a dupla evangélica do Nazareno. Depois de ouvirmos esse louvor, nós vamos então para a leitura, para o estudo da mensagem que está em apreço, que é a presença de Deus não reconhecida. Então vamos ouvir para o nosso deleite espiritual. Ouçamos e meditemos. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Vem me limpar dos vis pecados meus, conforme prometeste, ó meu Deus, faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Lá do alto céu o avivamento vem, a começar em mim e indo além. O teu poder, tuas bênçãos, teu favor, concede aos filhos teus, ó Pai de amor. Amém, Jesus.
Deus, graças a Deus. Que o Senhor Deus receba esse louvor para a sua bendita glória e que nós todos possamos ser abençoados também. Agora nós estamos aqui com uma mensagem aberta diante de nós, cujo título é esse que já mencionamos: a presença de Deus não reconhecida. E nós estamos parados no parágrafo 100. Vamos dar continuidade então a partir deste parágrafo. Continuando. Então ele se virou para ela. Posso simplesmente imaginar vê-la ali de pé e seus olhos grandes e bonitos, todo manchados, e seu rosto e onde ela tinha gordura e pó da estrada no rosto. E ela pensou: agora, será que errei? Será que errei? Quando ela fez aquele trabalho, aquela obra de fé que nós já acabamos de estudar em programação anterior, e aí quando ela acabou de fazer isso, o Senhor Jesus Cristo se voltou para ela. Primeiro, ele deu uma repreensão no fariseu. Depois ele se voltou para ela e ela pensou: meu Deus, será que eu errei de fazer isso? Será que ele vai me repreender? Será que eu não devia ter feito isso? Parágrafo 101. Ele disse: e digo a ela, seus muitos pecados estão todos perdoados. Vai-te em paz. Que foi isso? Ela reconheceu sua oportunidade. Está vendo? Ela fez isto. Ela lhe prestou um serviço. Os fariseus não o fizeram. Ela viu isso e reconheceu sua presença. E o que isto fez? O que isto libertou para ela? Perdão. Libertou para ela perdão dos seus pecados. O que isto fez também? Libertou também o poder de Deus para mostrar àqueles incrédulos que ele era profeta. Ele sabia quem ela era. Também libertou alegria e poder e vida eterna. Libertou isso. Vamos parar um pouquinho aqui para nós fazermos uma breve meditação. Aquela mulher pecadora, assim chamada, ela compreendeu, ela reconheceu nele, no Senhor Jesus Cristo, um profeta. Ela teve o discernimento. Nos seus pensamentos, ela entendeu que ele era realmente um profeta. E quando ela creu nisto, quando seus pensamentos positivos foram libertados, então o que aconteceu? Aquilo libertou o perdão para os seus pecados, aquilo libertou o dom que estava no Senhor Jesus Cristo de discernir os pensamentos, de discernir as coisas como profeta. Então, libertou a paz, a bênção em favor da mulher. Como também no caso da escritura que nós lemos hoje, com respeito a Zaqueu. Quando Zaqueu tentou ver Jesus, ele correu à frente, subiu em um sicômoro, que era uma figueira brava, e esperou que ele passasse por ali. E quando ele passou, essa atitude de Zaqueu, esse pensamento positivo de Zaqueu, libertou também o poder de Deus para
salvar Zaqueu, para que Zaqueu fosse aceito no reino de Deus. Isso é profundo para nós. Então, aqui no parágrafo 103, nós continuamos assim: mas aquele que fez um enorme cravo ser cravado naqueles pés preciosos, ele nunca reconheceu a presença de Deus nele. Ele também quis que ele fizesse algum truque barato para ele, algum entretenimento. É isso que o mundo quer hoje. É alguma porção de entretenimento. Não quer o evangelho. Eles querem ser entretidos. Então, na verdade, pode-se comparar que eles queriam que Jesus operasse alguma coisa como se ele fosse um grande mágico. Porque o mágico opera, ele trabalha com cobras, aqueles encantadores de cobras e outras coisas que os mágicos fazem. Então eles ficam parados naquelas praças, naqueles lugares assim, fazendo aquelas demonstrações de mágica, e isso o povo gosta, nisso o povo acredita. Mas em Jesus Cristo eles não acreditaram, porque não era aquilo que eles estavam procurando. Eles queriam uma forma de entretenimento. E Pilatos disse: gostaria de lhe rogar algum milagre ou algo assim. Trazei-o aqui, bem na presença de Deus, e o rejeitou porque o quê? Ele apreciava a opinião do público mais do que ter oportunidade de estar na presença de Deus. Pilatos, porque muitas vezes nós podemos, através de um raciocínio humano, pensar o seguinte: Pilatos não cometeu nenhum pecado, porque ele disse: eu não vejo culpa nesse homem, eu vejo que ele é inocente, ele não é um inimigo político. Isso não é verdade. Vocês estão querendo prendê-lo por causa das vossas tradições religiosas. Porque, diga-se de passagem, o pior ódio que existe é o ódio religioso. Então Pilatos não via nenhuma culpa nele, e aí às vezes nós pensamos, então ele não devia ser condenado. Mas não era assim. Por quê? Porque ele tinha que fazer uma escolha. De que lado ele deveria ou gostaria de ficar? Do lado de Deus, que era estar ao lado do Senhor Jesus Cristo, ou ele gostaria de ficar do lado do público, para ter o apoio popular, para ser lovacionado pelo povo e dizer: esse é um governador muito bom, de quem nós gostamos, o qual nós aceitamos. Então ele tinha que escolher uma coisa ou outra. Ele podia ter dito, se ele quisesse: eu não autorizo a condenação deste homem, porque eu não vejo que ele tenha cometido nenhum erro. Mas ele não fez isto, porque ele preferiu ficar do lado da multidão, para não perder a sua popularidade. O que aconteceu? A mulher foi perdoada e lhe foi dada a vida eterna, mas ele perdeu a mente e ficou insano e cometeu suicídio, afogando-se na Suíça. Ele quem? Pilatos. A história diz que ele ficou louco, insano, e se suicidou se jogando nas águas em algum lugar na Suíça. Agora,
Cuidado, tão arrebatado pela opinião popular daquele dia, que ele era Beelzebu, ele era só crença manufaturada, não havia realmente nada de especial nele. Isto tudo foi a análise de Pilatos. O que ele fez? Ele abriu mão disto. Ele abriu mão da sua oportunidade que teve na presença de Deus. Que triste foi isso. Que lamentável foi isto. Pilatos teve sua oportunidade de ser salvo, de ser contado na história da humanidade como aquele homem que havia ficado do lado do Senhor Jesus Cristo e que o teria libertado. Ele perdeu a sua oportunidade. Meus queridos, muitas pessoas perdem a sua oportunidade e deixam-na passar e depois, muito tarde, perceberão que erraram em sua decisão. Ele podia ter sido perdoado. Ele disse: tenho poder para te crucificar, tenho poder para te soltar. Olha a sua confissão. A confissão de Pilatos o condenou, porque pelo menos se ele não tivesse o poder para perdoar ou libertá-lo, ele talvez não tivesse tanta culpa, mas ele confessou a sua culpa. Ele disse: eu posso te crucificar, te condenar, e eu também posso te soltar se eu quiser. Mas então ele não quis. E por isso ele perdeu a sua chance, perdeu a sua oportunidade. Às vezes a pessoa se encontra com a sua oportunidade de crer em Deus, de aceitar a palavra de Deus, de aceitar a graça, a bênção, e perde a sua oportunidade. Ele disse: tu não tens poder. Jesus disse para ele: você está pensando que você tem poder, mas você não tem poder, Pilatos. Ele disse: tu não tens poder, a menos que venha de meu Pai. Ele devia ter sabido, se tivesse conhecido a Escritura. E ele, sendo judeu, devia ter sabido disto. Mas veja, as tradições o haviam ensinado negativamente. É assim que é hoje. Se ele somente tivesse sido ensinado certo, se o homem tivesse crido no que as Escrituras tinham dito, mas sua tradição o desviou disso. A mesma coisa que é hoje. As pessoas tomam o verdadeiro evangelho, onde o Espírito Santo está vindo, e o poder e a glória de Deus liberando pecadores do pecado e libertando-os e batizando-os no Espírito Santo e curando os enfermos e mostrando sinais e prodígios, e as pessoas vão embora, dizem: agora sabe o que a minha igreja crê? Isso é bobagem. Veja você está abrindo mão, você está vendendo seu direito de primogenitura. Outro Esaú, porque Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. E aí ele diz aqui: nós muitas vezes corremos esse risco de vendermos o nosso direito de primogenitura
porque cremos em outro tipo de coisas. Cremos no que as pessoas disseram, cremos no que a igreja falou, e aí a gente não crê na mensagem de Deus, não dá crédito ao que Deus está fazendo, que é Deus tem enviado um profeta para nós neste tempo, e as pessoas desprezam isto e perdem a sua oportunidade. Tantos recebem a mesma oportunidade hoje de se encontrar em sua presença como eles receberam então. E ainda assim, por causa de opinião popular, eles rejeitam isso, encontrando-se na presença de Deus. Eu gostaria de saber, amigo, esta noite, se nós que somos cristãos, em sua presença e estamos enfermos, se não rejeitamos a oportunidade de ser curados, simplesmente crendo nele, nós que afirmamos crer nele, não reconhecemos realmente a sua presença. O que ele prometeu fazer hoje, vindicado pela promessa para o dia, Jesus estava repreendendo aquela geração por não crer em seu sinal messiânico. Nós vemos isto aqui. Ele os estava repreendendo, chamando-o um Belzebu. Eles queriam que ele fizesse o sinal de Moisés, talvez abrir o Mar Vermelho, queriam que ele fizesse o sinal de Davi, tomasse o trono e o governo, mas nenhuma escritura dizia que ele faria isto. O prometido para os dias deles não era isso, que Deus ia tomar o trono dos romanos e devolver aos judeus. Foi por isso que eles fizeram aquela pergunta para o Senhor Jesus Cristo: restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Porque eles pensaram, agora nós temos, se nós realmente temos o Messias, agora em nossa frente, certamente ele vai então restaurar o reino judeu para o povo de Israel, que estava nas mãos dos romanos. Dizia que ele faria isso, era para ele ser profeta. Ele está vindo, o rei, era para ele ser profeta. Então, e ele fez o sinal que Deus disse que ele faria naqueles dias. E eles ainda assim estavam querendo que ele fizesse algum sinal que os agradasse. Está vendo? Então, meus queridos, nós vamos parar aqui no parágrafo 111. E se Deus permitir, nós daremos continuidade neste estudo a partir do parágrafo 212. E agora, para encerrarmos mais este programa, nós teremos uma palavra de oração. Orem comigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós agradecemos o Senhor por este privilégio, ó Pai, de estarmos sendo ensinados, de estarmos sendo advertidos através da tua bendita palavra, meu Pai. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor sempre foi discernido, detectado pelo povo através do Espírito Santo nas pessoas. As pessoas haveriam de crer naquela operação divina, mas as coisas sempre se repetem. Nos dias de Jesus, eles não puderam detectar a presença de Deus.
Agora, em nossos dias, as pessoas não podem detectar também a presença de Deus. Mas nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor nos ajude e que nós possamos então detectar a presença do Senhor em nossa frente, em nosso meio. E nós pedimos as bênçãos do Senhor, a cura divina, a solução dos problemas, que as criancinhas sejam curadas, os jovens, os adultos, os velhos sejam curados, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados, sejam libertados dos credos, dos dogmas, das tradições, para crerem no verdadeiro Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos, ó Pai, e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. Chegamos ao final do nosso programa. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e voltem a estar conosco em nossa próxima programação, se Deus quiser. Amém e amém.